Superlotação, falta de insumos e produtos médicos, estrutura que deixa a desejar, são inúmeros problemas do Hospital Geral do Estado. E a gente mostra mais um aqui no JD. O projeto de segurança contra incêndio do HGE não é executado. Um risco para profissionais e pacientes. A Secretaria da Saúde está ciente de mais esse problema. Esperamos que tomem providências o quanto antes. Prevenir nunca é demais. Este é um dos destaques do Jornal do Dia. E veja também. Lei estadual obriga empresas de ônibus a instalar avisos sonoros para deficientes visuais, o que pode encarecer o preço da passagem. Em tempos de crise econômica, escritórios compartilhados, o chamado coworking, são uma saída. E o governo do estado entrega 20 novas ambulâncias do SAMU. Agora no JD da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião. Boa tarde. O Ministério Público Estadual quer saber por que hospitais públicos que não executaram os projetos de combate a incêndio. No Hospital Geral do Estado, por exemplo, faltam equipamentos importantes que auxiliariam e muito o Corpo de Bombeiros em caso de urgência. Esta mulher trouxe a mãe para ser atendida no Hospital Geral do Estado, em Maceió. A precariedade e a urgência no atendimento ofusca procedimentos importantes exigidos pelo Corpo de Bombeiros. A pessoa adoece, chega nos hospitais e não é atendido direito. Até nos postos de saúde não tem médico. Não tem médico e nem remédio, nem nada. O Ricardo passou 4 dias internado e não percebeu, por exemplo, a ausência de um sistema de combate a incêndio, que é acionado pelo aumento da temperatura. A gente está chegando já com uma coisa, né, para poder se recuperar e não tem como ficar olhando o que realmente tem ou não tem, né? Passa a desperceber. Isso, por isso sim. O Ministério Público Estadual instaurou um inquérito civil para apurar a ausência do projeto de segurança contra incêndio e pânico no maior hospital público. O Corpo de Bombeiros executou uma vistoria, tem um laudo dizendo que não tem esse projeto, esse plano de contra incêndio e pânico, e é necessário, é uma exigência que exista. Então, o Ministério Público instaurou um procedimento administrativo que foi transformado no inquérito civil para que a CESAL adote as providências necessárias para que o HGE tenha o seu plano de contra-incêndio e pânico. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Alagoas, a maioria dos hospitais públicos, como por exemplo o HGE, tem um projeto de segurança contra incêndio, mas nunca foi executado. Ou seja, a probabilidade de morte durante um sinistro é gigantesca. No caso do hospital, por se tratar de uma edificação com pessoas com dificuldade de locomoção, pode ser permanente ou temporária, se faz realmente mais necessário ainda estar com um projeto de incêndio em dia. Quando não tem? Quando não tem, esse risco se torna bem maior. Procuramos o secretário de Saúde do Estado. Cristian Teixeira reconhece a falta do projeto de segurança contra incêndio e pânico no HGE, onde circulam por mês cerca de 15 mil pessoas. Nós estamos equipando o Hospital Geral do Estado e esse projeto de incêndio nós já estamos desenvolvendo aqui na Secretaria de Saúde para que possa implementar o mais breve possível. Vamos acompanhar. A Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social decidiu transferir os 9 presos que estavam na mesma cela que Carlos Júnior dos Santos, reeducando morto decapitado ontem no Cadeião, durante visita do governador ao sistema prisional. Os detentos foram levados para o presídio de segurança máxima. Eles vão ficar isolados inicialmente por 10 dias, mas a SERES já solicitou ao Juizado de Execuções Penais mais 20 dias. A Secretaria também abriu procedimento administrativo disciplinar para apurar o caso. De acordo ainda com a SERES, o assassinato pode ter sido motivado por briga entre facções. Uma lei estadual obriga as empresas de ônibus a instalar avisos sonoros para deficientes visuais. A medida vai facilitar a vida de muitos usuários, mas deve deixar a tarifa mais cara. Após o embarque, nem sempre dá para chegar ao destino, sem grandes dificuldades. O cobrador esquece de me avisar quando eu peço e
às vezes também a distância da calçada, né? Às vezes a calçada é muito alta para a gente subir. O Jonathan está nos 7% dos alagoanos que possui deficiência visual com grande dificuldade, segundo o IBGE. Para eles, uma das maiores dificuldades é utilizar o transporte público. Apesar de toda a tecnologia a favor da inclusão, em Maceió, por exemplo, ainda não existe meios que facilitem a locomoção de quem não enxerga. Agora imagina você fazer uma viagem em um ônibus sem saber por onde ele está passando ou quais serão as próximas paradas. Difícil, né? Mas aí uma lei promete mudar essa situação. Em 2 anos, veículos de linhas urbanas, intermunicipais e interestaduais terão de instalar avisos sonoros. É como já acontece nos transportes sobre trilhos de cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Próxima estação, Consolação. De acordo com o texto da lei de autoria do deputado Gilvan Barros Filho, os dispositivos também devem anunciar o número da linha e o itinerário. O custo, creio eu, que não seja alto, até porque é apenas um ponto sonoro onde vai indicar a parada, o ponto seguinte, a numeração do ônibus e facilitar assim a vida de muitos que precisam, que são os deficientes visuais. A fiscalização vai ficar por conta da SMTT nos municípios e da ARSAL, no caso do estado de Alagoas. Falando em SMTT, o órgão ainda vai estudar como adaptar a lei junto às empresas de ônibus urbanos. E já adianta, viu? A instalação da tecnologia vai impactar no preço da passagem. Possivelmente, sendo implantada essa nova tecnologia, vai haver um impacto financeiro que, infelizmente, deverá ser passado para os passageiros. Então, essa é a nossa preocupação. Nós vamos aguardar uma notificação para a SMTT para que a gente possa tomar as medidas necessárias, inclusive notificando as empresas. Na publicação do Diário Oficial, a lei será regulamentada em 90 dias. Quem não obedecer às normas após a vigência corre risco de multa de R$ 200 por dia. Só quem passa por poucas e boas quando precisa do busão sabe como essa novidade vai ajudar no dia a dia. A gente vai ter mais independência, mais autonomia nesse aspecto. Que a lei seja cumprida. Um projeto em tramitação na Câmara dos Deputados prevê um prazo maior da licença maternidade para mães que têm mais de um filho. Os detalhes com Damares Bubans, correspondente do Sistema Opinião, em Brasília. Mariana, Gabriela e Nicole, trigêmeas. Elas nasceram há 7 meses. Ana Cecília não é mãe de primeira viagem. Além das meninas, ela tem mais um casal de filhos. Uma mão de obra que não foi fácil administrar. Cecília lembra como foi difícil voltar a trabalhar depois de alguns meses de dedicação total aos bebês. No caso das trigêmeas, foi ainda mais complicado. Imagina uma mãe que de um dia para o outro tem que se ausentar durante 8 horas, né? Deixar um bebê por 8 horas. É muito difícil. A licença maternidade é um direito de todas as mulheres que trabalham no Brasil. De acordo com a lei, o benefício é dado a quem acabou de ter o filho por parto ou adoção. O período, em média, é de 120 dias, mas um projeto de emenda à Constituição na Câmara dos Deputados pretende ampliar este prazo quando a mãe tiver mais de um filho. De acordo com a proposta, a atual licença maternidade de 120 dias teria um acréscimo de mais 30 dias para cada filho nascido ou adotado além do primeiro. A medida beneficia, por exemplo, mães de gêmeos, trigêmeos e múltiplos. Autor do projeto, o deputado Efraim Filho explica que o objetivo da mudança na legislação é promover melhores condições para o desenvolvimento das crianças. O que se percebe é que cada vez mais se tem a consciência, inclusive baseada em argumentos científicos, que são nos primeiros meses, nos primeiros momentos das crianças que a formação do psicológico dela vai influenciar o seu caráter no futuro. Para Ana Cecília, mãe das trigêmeas, esse tempo com as filhas é muito importante. É o acompanhamento que a mãe dá para o bebê a ir para uma terapia, para um fono, para um terapeuta ocupacional. Né? Esse tempo extra pode ajudar. E está convivendo mesmo, né? Botando para dormir, dando um banho, que seja. Todo o tempo ganho pelo bebê junto da sua mãe é válido. O deputado garante ainda que a medida não vai prejudicar o empregador. É uma situação tão excepcional, né, ser mãe de múltiplos, que eu acredito que a própria sociedade ela saberá compreender
que situações excepcionais precisam ser tratadas de forma excepcional e esse reconhecimento é o que nós fazemos. Um projeto de lei justo. O texto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Agora deve seguir para uma comissão especial e depois será votado em plenário. E veja no próximo bloco, as inscrições para os concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros terminam amanhã. Ao vivo, mais informações. É já já.